Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez em mais um vídeo aula. Muito obrigado a todos os alunos, a todos os amigos, todos os colegas, professores que têm assistido aos meus vídeos, aos nossos aluninhos, aos alunos que têm assistido os meus vídeos tanto no Facebook quanto no meu canal lá no YouTube. Muito obrigado a todos. Hoje nós iremos falar com o seguinte tema: teologia é do diabo? Talvez vocês possam estranhar, né? É a primeira aula que eu estou fazendo uma pergunta como o título. Algum tempinho atrás, um aluno ele entrou em contato comigo e fez uma pergunta: olha, professora, o senhor que foi professor de teologia durante vários anos, eu estava com vontade de fazer esse curso, eu acho muito interessante. A minha família ela é cristã, mas não praticante, mas eu gostaria de conhecer. Mas é verdade o que a gente ouve algumas pessoas falarem que teologia é do diabo? Daí foi quando eu tive que explicar um pouquinho para ele, né? Eu acho que para ele ficou bem claro, eu acho que ele entendeu. Mas a dúvida dele pode ser a dúvida de muitos outros alunos, a dúvida dele pode ser a mesma dúvida que muitos outros amigos do Face que estão me assistindo neste momento, e talvez até alguns colegas professores. Primeiro, teologia é uma ciência que eu costumo dizer a rainha das ciências, porque ela surge nas universidades lá na Europa como uma grande ciência que, além da graduação, apresentava o mestrado, o doutorado, era a ciência principal, inicial nas universidades. E um outro detalhe, haja vista que, durante a Idade Média, as universidades que foram surgindo, as primeiras universidades lá na Europa, eram católicas, eram cristãs, ok? É que teologia na Europa, teologia nos Estados Unidos, são locais, são regiões onde valorizam muito a teologia. Não é como aqui no Brasil, né? Teologia aqui no Brasil é como se fosse uma ciência aí de segunda categoria, de segundo escalão. As pessoas não costumam valorizar, é uma questão cultural, interessante isso. Não compreendo, não concordo, mas é interessante. É um fato histórico interessante. Veja bem, teologia, tudo que termina com logia vem da palavra grega logos, que neste caso, estudo ou doutrina. E a primeira parte, theos, tá? O teta, né? Tem até uma pronúncia, é como se fosse o 13, né? do inglês. Theos, que significa Deus. Então, o estudo sobre as coisas que Deus revelou. Deus não foi obrigado a se revelar, ele se revelou por livre e espontânea vontade. Ok? E muitas outras definições existem para a teologia. Eu prefiro utilizar esta, tá? Eu não vou falar que é o estudo sobre Deus, porque Deus ele não é uma substância em um ensaio de laboratório que você estuda e mexe com a substância do jeito que você quiser.
ok? Deus, ele é uma pessoa. Então, veja bem, não concordo aí com essa definição, prefiro a que eu utilizei. Então, teologia é um estudo científico sobre as coisas que Deus revelou, que Deus criou, ok? Veja bem, existem algumas igrejas pentecostais, eu que pesquisei bastante, estudei e produzi o livro que vocês já conhecem. Este livro aqui, História e os Evangélicos Pentecostais no Brasil, Alegrias e Decepções. Este livro, graças a Deus, teve uma boa saída, uma boa aceitação. Quem leu só teve elogios para este livro. Inclusive, nesse livro eu falo um pouquinho desse assunto que eu estou comentando com vocês, ok? Veja bem, algumas igrejas pentecostais, poderíamos dizer, ultra conservadora no que diz respeito aos usos e costumes, colocando os usos e costumes, inclusive, no mesmo patamar que a doutrina bíblica, como se fosse, é que hoje nós não teremos tempo, mas eu vou fazer um outro vídeo explicando qual é a diferença entre uma coisa e a outra, usos e costumes e doutrina bíblica. E alguns pastores, eles defendem que teologia é do diabo, que vai matar a fé da pessoa, que vai afastar as pessoas de Deus, que vai mandar a pessoa para o inferno. Pessoal, não é assim. Não é assim. Eu lecionei durante vários anos teologia. Eu ajudei a formar vários ministros. Já teve alunos que inclusive vieram até mim e disse: professor, eu estou aqui nessa escola de teologia, mas o meu pastor não pode saber, porque se ele souber, ele vai me excluir, porque ele diz que teologia é pecado, teologia é do diabo, então ele vai me excluir. A teologia depende muito de quem aprende e de quem ensina. E que tipo de teologia você está aprendendo? É a teologia bíblica? Os seus professores de teologia trabalham com a teologia bíblica? Né? É esta a grande questão. Depende de quem ensina e de quem aprende. E um outro detalhe: por que existe a teologia? Nem tudo está aqui dentro das Escrituras, da Bíblia, deste livro sagrado. Nem tudo está aqui. Então, entra a teologia com todos os seus recursos, tá? Que seja a história, que seja a filosofia, que seja a geografia, a gramática da língua portuguesa, a língua original em que os textos bíblicos foram escritos, e uma série de outras ciências que a teologia faz uso delas para poder lhe esclarecer melhor as escrituras sagradas, porque não cabe tudo aqui. Sabe aquele texto lá de João, capítulo 11, lá de Betânia, da ressurreição de Lázaro, que é um texto que a maioria dos pentecostais conhecem? Veja bem, é uma aldeiazinha que fica na ladeira sudeste, ou melhor, ficava na ladeira sudeste do Monte das Oliveiras, que da sua altitude se via o desfiladeiros do Mar Morto, através dos azulados do Mar Morto, entre arvoredos, que era uma região alta,
Veja bem, nada disso está no texto. Uma aldeiazinha situada na ladeira sudeste do Monte das Oliveiras, que da sua altitude se via os desfiladeiros do Mar Morto, para os planaltos azulados de Moabe, além do Jordão. Tudo isso não está no texto. Essa questão geográfica não está no texto, mas a teologia ela nos traz essas informações para a gente saber exatamente quem era Betânia, o que era essa aldeia Betânia, onde esse grande milagre aconteceu, ok? Então veja bem, muitos pastores que dizem que teologia é do diabo e que teologia vai esfriar a vida do crente, do seu fiel, e na verdade em muitos casos, eu não estou generalizando porque eu não trabalho com generalizações, os meus alunos sabem disso, eu não generalizo nada. Generalizações, inclusive eu tenho um vídeo no Face e no YouTube sobre generalização, assiste lá. Eu não generalizo nada, mas eu posso dizer com categoria que a maioria dos pastores que dizem que teologia é do diabo, eles fazem isso porque eles são preguiçosos para estudar, eles não gostam de estudar. Eles não gostam de conhecer, eles não gostam de aprender, porque para você aprender você tem que ter humildade para sentar a bunda na cadeira e ficar lá durante 2 anos de um curso básico em teologia, 3 anos de um curso médio em teologia, 4 anos de um curso de bacharelado em teologia, para aprender alguma coisa. Se bem que hoje existem cursos de teologia aí online, né, à distância, mas o presencial é o mais gostoso, o presencial é insubstituível. E esses caras não têm essa humildade para parar e ouvir e aprender. Ele não tem humildade, porque na cabecinha dele, né, no cérebro pequeno dele,